Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 11 de setembro de 2025 e o título é Aos ímpios a verdadeira justiça não tardará. Vamos lá. Recentemente, em um show, um cantor corajosamente tocou em um assunto muito sensível e polarizado, de uma forma muito humana ao dizer que transformar a dor e o sofrimento em ódio era errado. Ele se referia a um dos conflitos armados que está ceifando tantas vidas inocentes e trazendo tanto sofrimento. Porém, essa dor atinge a ambos os lados. Infelizmente, muitos acham que precisam escolher um lado e odiar a todos que se encontram na posição oposta. Esquecem-se que muitos dos envolvidos não escolheram estar ali, não escolheram a violência, mas foram engolidos por ela e precisam agora defender-se para sobreviver. São os inocentes que perecem em maior número e as torcidas se organizam de forma totalmente insensível, impelidas muitas vezes por imposições e total cegueira ideológica. Dessa forma, incita-se o ódio contra o adversário que está a quilômetros de distância, vivendo uma realidade desconhecida por aqueles que se posicionam como se estivessem em uma partida de um jogo qualquer. É a arrogância e crueldade travestida de virtude e benevolência. Acreditam que com seus cartazes e gritos histéricos estão contribuindo de alguma forma. Lei do engano, o ódio nunca será o caminho correto. Eles apenas se equiparam aos responsáveis por esses eventos irracionais. Se colocam como marionetes nas mãos daqueles que manipulam as peças no tabuleiro. Em uma guerra não há lado certo e nem vencedores, todos perdem. E a humanidade se perde um pouco a cada conflito. Estamos em um momento em que, após tantas experiências, já deveríamos ter aprendido e evoluído através dos erros do passado. É a batalha dos tempos finais e o que se pede, além de coragem e caráter, é compaixão e amor. Não podemos transformar os objetivos em justificativas para atos cruéis. Lutemos por justiça de forma correta e justa e correta. Acredito em uma força maior que nos guia e protege, desde que sejamos dignos e combatamos o bom combate. Aos ímpios a verdadeira justiça não tardará e será implacável, embora correta e assertiva, apenas cobrando a cada um a responsabilidade por cada desvio e escolha equivocada. Os desafios têm sido gigantescos e lutamos dia após dia para manter a fé, equilíbrio e propósito inabaláveis. E acredito que estamos avançando e progredindo, talvez não na velocidade que gostaríamos, mas no devido tempo. Pulverizemos amor e compaixão e colheremos mais adiante os frutos de nossas boas escolhas. Há que se ter também uma boa dose de coragem e atitude para enfrentarmos as sombras que relutam em aceitar a luz. Que nossos olhos não se fechem para a realidade e nossos ouvidos não se ensurdeçam diante dos apelos dos injustiçados. Que a nossa fé nos sustente e que oremos para que cada ato de crueldade traga aos responsáveis a respectiva colheita e a devida justiça. Então vamos lá. É interessante que quando eu escrevi esse texto, que era para ter sido ido para o blog, não nessa quinta-feira, na quinta-feira anterior. Só que, porque assim, às vezes tem semanas que assim, no dia que o texto vai para o blog toda quinta-feira. E às vezes assim, na véspera, assim, quarta-feira, eu ainda não escrevi nada. Mas sempre vem alguma intuição, sempre vem alguma inspiração. Então, sempre na quinta-feira tem algum texto. E tem semanas que às vezes vem vários textos. E aí eu tinha escrito esse texto para a semana retrasada. Só que aí na mesma semana que eu escrevi esse aqui, veio uma inspiração para um outro texto, que foi o que acabou, que foi o da semana passada, que foi os discursos do silêncio. E aí eu tinha escrito esse outro que seria para ser essa semana.
Só que na hora de postar, eu me confundi e postei o outro. Só que nada é por acaso, né? Essa confusão não foi por acaso. Então, acabou indo aquele lá e que foi gravado para segunda-feira passada aqui no canal. E justamente nessa semana que eu fui postar esse texto, aconteceram muitas coisas, que aí tem muito mais a ver com esse texto do que teria o outro, né? Então, você vê que os movimentos não são por acaso. O fato de eu ter me confundido não foi por acaso. Porque esse texto que eu escrevi, que subiu na quinta-feira, traz muito mais reflexões sobre o que a gente está vivendo nesse momento. Então, houveram muitos... numa mesma semana, assim, num curto período, acontecimentos trágicos e, de repente, muitos movimentos estão acontecendo a partir daí. E aí é importante que a partir disso a gente começou a ver esse movimento de pessoas que às vezes não se manifestavam, de pessoas que às vezes querem se manter ali no campo da isenção, não quer falar nada, só que diante das coisas que aconteceram, houve ali um ponto de virada, coincidentemente, né? O que aconteceu com aquele rapaz, né, o Charlie Kirk, que criou o movimento Turning Point, que significa ponto de virada, da situação trágica que ele viveu e que a família dele está vivendo. Inclusive, a própria esposa dele, numa declaração, falou que talvez ele não soubesse o impacto que esse nome, que talvez ele criou não com essa intenção, mas estava causando, estava sendo impactante agora, porque estaria havendo realmente um ponto de virada aí, né? Uma virada aí na situação. Porque as pessoas começaram a perceber que você ser pacífico não quer dizer que você tenha que ser passivo. E assumir definitivamente que está havendo aí uma perseguição a um determinado espectro. E que essa polarização está causando estragos. Então, muitas pessoas, e eu acredito assim que esse movimento, isso que aconteceu, é uma coisa tão infeliz, tão trágica, acabou trazendo aí mais uma onda de despertar, mais uma onda de consciência para as pessoas, gente percebendo que a gente está vivendo um momento totalmente distópico, que essa agressividade gratuita, essa violência, não vai nos levar a um bom caminho. Então, muita gente começou a perceber que, na verdade, estava dando suporte a coisas que, na verdade, eles não acreditam, sendo levados por uma manipulação aí ideológica pela mídia, que a gente sabe a quem a mídia serve. Né? A mídia aí ela é um braço do sistema e ela manipula muitas mentes. Isso assim é perceptível, por exemplo, às vezes você vai porque não há problema nenhum em as pessoas terem divergência de opiniões, né? Sempre falo que isso é saudável. Aliás, era o que ele abria. Ele falava que o debate era importante, porque só o debate evita a violência. Porque quando você tem a possibilidade de trocar, de ouvir, né, e de falar, isso traz essa troca de ponto de vistas, às vezes ela é positiva, né? Ela faz com que as coisas caminhem de uma forma mais tranquila. Agora, quando a intolerância, né, tem um lado que simplesmente não quer ouvir o outro, quer calar o outro constantemente, é preocupante. E é o que a gente está vendo acontecer. Né? Então, e a mídia e determinados espectros ideológicos
estão usando aí de uma estratégia que já foi utilizada ao longo da história e que não teve um resultado nada positivo, né? Porque essa história de o que eles fazem? Eles tentam desumanizar o adversário. Porque quando eles desumanizam o adversário, tudo que o adversário sofre, a violência, toda a tragédia que possa cometê-lo é justificável. Mas, e a gente viu aí, assim, manifestações horrorosas, né, de pessoas comemorando um fato trágico, né, comemorando de forma grotesca até. E acabou levando, inclusive, aqui no nosso país mesmo, ameaçarem pessoas que fazem mais ou menos, né, o que ele fazia, de tentar levar a mensagem deles e ser eficiente. O problema é que não só ele falava, né, ele era eficiente em atingir o público, o público jovem, que é quem está mais perdido, né, que eu até falei disso no vídeo passado, porque já tinha acontecido isso. Então, isso acabou despertando, né, um alerta nas pessoas. Espera, independente de você pensar diferente do outro, isso não quer dizer que você deseje o mal daquela pessoa, né? Então, que o debate é importante. E esse show aí que eu cito foi de um cantor, porque também nesses conflitos que a gente está vendo aí ao redor do mundo, também há muita polarização. Porque aí eles ficam acusando o outro lado, né, xingando o outro lado e defendendo, né, um determinado lado, que, de uma certa forma, e desumanizando o outro lado. Então, eu acho que eu entendo que numa guerra mesmo armada, assim, num conflito armado, não tem nada, não tem um vencedor, porque no final das contas todo mundo perde, né? Porque são pessoas inocentes de ambos os lados que são acabam pagando o preço, né? Famílias destroçadas, né? Mães que perdem, né, seus filhos. Então, assim, é uma coisa muito triste por conta dessa falta de solução de uma forma mais civilizada. E eu entendo que, assim, se você tenta resolver de uma forma civilizada e o outro lado vem com violência, você pelo menos precisa se defender, né? Então, nesse caso aí, eu entendo, não entendo como muitos aí ficam defendendo grupos que são muito que usam mesmo, né? Que são radicais, que são conhecidamente radicais, né? E que, apoiados por regimes autoritários e tudo, não tem como apoiá-los, né? Exige, infelizmente, a população que está por trás deles e que muitos até os apoiam, acaba sofrendo pelas atitudes deles, porque, infelizmente, eles também são pessoas que não têm nenhum tipo de compaixão pelo próprio povo, né? Então, e o outro lado que foi atacado tem que se defender, tem que se defender. Então, assim, só que um lado é mais organizado, é mais eficiente, mas ali não tem como você ficar querendo tomar partido de um ou de outro. E você pode até entender que um lado esteja ali mais
esteja se defendendo e que você acredite que ele esteja mais certo. Mas isso não é produtivo ficar nas redes sociais incitando a disputa, ficar tomando partido e gritando contra o outro lado, sabe? A gente deveria estar justamente vibrando para que isso acabe logo, para que isso termine, para que as coisas se resolvam, né? Porque não é justo para ninguém. E não ficar fomentando essa raiva, e o pior que está se criando novamente um movimento de preconceito contra uma determinada etnia ao longo do mundo, né? Porque, infelizmente, a gente está vendo aí o tratamento, algo que já aconteceu na história se repetindo, né? Contra as mesmas pessoas. Então, a gente não deve, nesse caso, a gente não está vivenciando a história ali, a gente tem que, deveria estar vibrando, orando para que isso se resolva e não ficar fomentando mais, né, a disputa, que é o que a gente está vendo aí. Muita gente aí gritando pelo mundo, fazendo movimentos e que não vão levar a nada positivo. E aí agora aconteceu mais essas duas situações, né, que a gente viu, que foi daquela moça ucraniana no ônibus e foi do Charlie Kirk. Então a gente vê que está chegando num ponto em que não dá mais para ficar passivo. Então que as pessoas têm que começar a se posicionar, porque essas pessoas que têm essas atitudes, elas são pessoas covardes, justamente porque elas cometem esse tipo de ato incentivadas por outras pessoas covardes, porque a violência não é resolver as coisas na violência não é uma atitude de alguém corajoso, porque é aquela pessoa justamente que ela não consegue, ela não tem capacidade para vencer no argumento, para impor as ideias dela. Então, como ela não consegue rebater a ideia, ela não consegue combater com argumentos a mensagem, ela elimina o mensageiro. E é isso que a gente está vendo acontecer. E isso acabou expondo muita gente, que a gente viu aí coisas horríveis na internet, das pessoas comemorando isso. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Porque independente de não ser alguém que você goste, é uma pessoa, é um ser humano. Então, e a mídia acaba tratando a vítima como se ele fosse o culpado. E isso foi horrível de se assistir. E isso acabou levantando um movimento das pessoas se posicionarem. Porque eu acho assim que às vezes se criou uma falsa ideia de que o bem, de que a luz é aquela coisa passiva, que tem que ficar assistindo e não se manifestar e não fazer nada. Né? Esses dias eu estava vendo, inclusive, um vídeo daquele espiritualista lá, o Robson Pinheiro, que ele escreveu muitos livros, e ele é mais, acho que, voltado aos... Porque ele escreveu muitos livros sobre a Umbanda, e até desmistificou muito, porque muita gente tem preconceito, né, contra certas religiões, doutrinas e filosofias. E eu entendo que qualquer religião que pregue o bem, que pregue o amor, que pregue a caridade, ela tem, ela, ela está servindo ao bem e à luz. Eu não sigo nenhuma religião. Eu sou espiritualista e eu procuro conhecer tudo, porque eu acho que toda religião, doutrina, filosofia tem o lado bom, o lado positivo, mas também tem algumas coisas que eu discordo, porque as religiões são feitas por pessoas. Né? Em todo lugar há pessoas boas e há pessoas ruins. Mesmo nessa polarização que a gente vive,
há pessoas boas e ruins de todos os lados. Não tem como falar que só um lado é bom e só. Só que assim, a gente vê que determinados. A gente tem que. A gente acaba seguindo algumas coisas que ressoam mais com os nossos valores. Então, o que eu discordo no posicionamento oposto ao meu são alguns valores que eu acho que estão sendo desrespeitados, né? Então, eu acredito, assim como ele, que toda vida tem que ser defendida, né? Não tem como você e principalmente uma pessoa quem é espiritualista e acredita em reencarnação e sabe quanto é importante uma reencarnação e aceitar que se impeça um ser humano de nascer e isso é razoável, para mim é errado. Então eu não vou apoiar algo que compactue com isso. Então nada que seja voltado a violência ou aceitar que a violência contra o adversário ou contra algo que eu não gosto seja justificável, eu não vou aceitar. Aceitar que uma injustiça seja cometida porque ela é praticada contra alguém que eu não gosto, não dá para aceitar. Então você pode continuar não gostando daquela pessoa, mas você não pode compactuar com a injustiça que está sendo feita contra ela. Né? Porque, e assim, eu acho que é vergonhoso você ter uma atitude dessa. É uma vergonha você defender e compactuar com atos cruéis e com injustiças. Então não sobre somente as pessoas que você não gosta, é você defender os seus valores. E justamente eu acho que quando você consegue fazer isso com relação a alguém que você não gosta, isso prova muito qual é a sua essência. Isso mostra muito, né? A boca fala do que o coração está cheio, não é uma frase que todo mundo diz? Então, quando você, apesar de não gostar de uma pessoa, você não desejar o mal para ela, você desejar que haja justiça, e a justiça verdadeira, e não uma justiça para um e outra justiça diferente para o outro. Justiça é justiça, verdade é verdade. Então, se você aceita que as mentiras sejam usadas para justificar um ato vil, acho que precisa repensar. Eu bati aqui, né? Precisa repensar um pouquinho os valores. Precisa repensar se realmente aquilo. Porque o que eu percebo é que tem muita gente que defende determinadas pautas. Tá ventando aqui que eu tô com o ventilador ligado, gente. E eu percebo que tem gente que defende determinadas pautas, mas elas não. Aquilo, na verdade, elas nem sabem muito bem o que elas estão defendendo, porque quando você olha para a vida delas, não tem coerência com o que elas estão defendendo. Né? As palavras, as atitudes não dão respaldo às palavras. Então, a pessoa fala uma coisa e vive outra. E eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que ser firme com as nossas verdades e com as nossas convicções. Porque se você tem as suas convicções, ninguém vai conseguir te desvirtuar, te desviar do seu caminho. Então eu acho que chegou um momento, e aí eu estava falando, né, do Robson Pinheiro, que ele fala que os espiritualistas têm que começar, os líderes espirituais principalmente, começar a se posicionar, porque essa coisa da gente ficar nessa passividade, a gente permite que o mal avance, né? Porque a gente precisa orar, sim, orar muito, e principalmente orar por aqueles que estão contra nós, por aqueles que estão perseguindo as pessoas boas, porque se a gente precisa pedir para que a luz, né? Porque nós todos somos fractais da fonte divina, e que essa luz possa brotar no coração dessas pessoas e que elas possam perceber os enganos, porque dessa forma
a gente vai caminhar muito mais rapidamente e para uma mudança, para um mundo realmente justo e melhor. Então, a gente não precisa, se a gente deseja o mal do outro, a gente está só atrasando o nosso caminho. Agora, quando a gente ora e com fé, pedindo que realmente essas pessoas consigam enxergar os enganos dela, a gente está contribuindo. Mas só que a gente não pode ficar só sentado, orando e pedindo e não ter atitude, não se posicionar. Muita gente acaba não se posicionando, tendo vergonha de assumir os seus valores, o que ela pensa ou deixa de pensar, com medo de ser mal interpretado, com medo do que os outros vão pensar. Então, eu acho que agora é o momento de se posicionar, até porque está tendo aí mais uma peneira do joio e do trigo. E quando você se posiciona, você vai justamente perceber ao seu redor quais são as pessoas da luz e da sombra. Porque uma pessoa que não te respeita e que deseja o mal para você porque você pensa diferente dela, essa pessoa não é uma pessoa que está na mesma sintonia que você, não é uma pessoa que mereça conviver com você. E é o que a gente está vendo aí, um movimento de exposição dessas pessoas, que são pessoas que, num momento desse, mostraram o pior que elas têm dentro delas. Elas mostraram aquele coração peludo mesmo. Então, e ninguém está as atacando com violência, apenas expondo quem elas são. E aí, elas estão agora sofrendo as consequências das palavras e dos atos dela, de todo esse ódio que elas carregam. E nenhum movimento violento está sendo feito contra elas, apenas elas estão sendo expostas. E aí teve gente que acabou perdendo o emprego, porque uma empresa que tem valores morais, né, de preservação da vida, de respeito, de não violência, como é que ela pode ter ali uma pessoa que comemora uma tragédia como aquela que aconteceu? Então, assim, as pessoas estão colhendo o que elas plantaram. Elas acham que elas podem agredir, sempre estar agredindo, e não sofrem consequências. Então, agora as consequências estão chegando. E aí, então, eu separei aqui algumas frases, porque, inclusive, você vê gente aí justificando o posicionamento do rapaz lá, né? Porque essa questão, e hoje a gente está nessa polarização, tem gente que também acha que que tem que proibir. Não vou falar exatamente, porque a gente sabe que os algoritmos aí, hoje em dia, a gente nem entende por que eles cancelam e censuram as coisas. Mas, por exemplo, o que aconteceu com ele? Que foi usada um instrumento que deveria ser proibido, porque isso evitaria violência. Só que as pessoas têm que entender que não é o instrumento que causou aquilo. Foi a pessoa que tem uma mentalidade deturpada que causou aquilo. Porque muitos instrumentos servem para o mesmo fim. Porque se a gente começar a proibir as coisas com essa mentalidade de que isso é que causa o mal, a gente tem que proibir carro, a gente tem que proibir pedra, a gente tem que proibir tijolo, a gente pode proibir tesoura, porque tudo isso pode ser um instrumento que pode causar um dano. Né? Então, até tem uma historinha das ovelhas, porque assim as pessoas acham que assim, você tem que ser, né? As religiões usam muito essa analogia da ovelha, né? Da ovelha que segue, mas assim, se você sempre for totalmente passivo, você vai estar sempre sendo dominado por aqueles que não são. Então tem uma historinha que fala das ovelhas, né? Que uma ovelha foi atacada por um lobo e ela morreu. E aí as ovelhas, vendo aquilo, né, acabaram sendo convencidas de que o que causou, né, o dano foram os dentes. Então todas elas tiraram os dentes, porque é o dente que causa o dano e não o lobo, entende? Então é isso que eles tentam fazer as pessoas, essa manipulação que eles fazem com as pessoas para elas não enxergarem a verdadeira razão. Não são
os instrumentos usados, mas sim as pessoas que usam os instrumentos é que são o verdadeiro perigo, certo? E isso é uma estratégia que é usada há séculos aí, justamente para que as pessoas fiquem realmente indefesas mesmo, e fiquem sob o controle daqueles que pretendem se manter no poder. E a mídia ajuda muito nesta mentalidade, tanto é que quando você vê as pessoas diante de uma televisão, elas ficam hipnotizadas, é uma coisa impressionante. Eu não assisto televisão, mas, por exemplo, às vezes você vai num lugar, você vai num laboratório, você vai num restaurante, a televisão tá ligada, se olhar, é inevitável. Às vezes até a gente, sem querer, olha. É uma coisa, assim, que aí, se você pensar bem, por que as coisas que passam na televisão são chamadas de programação? É uma programação que nem aquela história do vampiro, né? Que diz que a lenda que ele não entra numa casa sem ser convidado. Então, assim, é a mesma coisa. É permitido essa hipnose, né? É permitida essa dominação. Ela entra com consentimento. E eles não escondem. Então, mas é feito de uma forma para sutilmente seduzir as pessoas, enganar as pessoas, né? Então, tem uma frase aqui de um filósofo irlandês que depois eu dei uma pesquisada, não foi exatamente com essas palavras, mas viralizou esta forma porque foi o que resumiu o pensamento dele, que é do Edmund Burke, um filósofo irlandês, que fala: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Então, essa coisa assim, dessa mentalidade de que para você ser bom, você tem que ser passivo, isso tem que mudar, porque às vezes a gente tem que combater o bom combate, né? Eu, por exemplo, estou até com a camisa aqui hoje, camiseta do Arcanjo Miguel, que eu tenho muita conexão com a energia de Miguel. E não é uma energia de passividade, né? Porque tanto é que ele é retratado como um guerreiro da luz, um guerreiro que está combatendo o bom combate, está lutando contra as forças do mal. E é isso que a gente tem que fazer. E a ferramenta da luz não é o medo, não é a violência, mas é a convicção nas mensagens que o Cristo passou. O Cristo também, ele foi um mensageiro que foi eliminado, mas ele nunca abriu mão de passar a mensagem dele. Ele não teve medo, apesar de saber das consequências, ele não teve medo de ser firme e continuar defendendo o que ele acreditava. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que defender aquilo que a gente acredita, sem criar embates com as pessoas, sem querer convencer ninguém, mas também sem ter vergonha de nos mantermos firmes nas nossas crenças, no que a gente acredita e na nossa verdade. E não ficar só aceitando que todo mundo possa falar o que quer e a gente tem que ouvir e não falar nada para não ser com medo de ser cancelado, né? A palavra da vez. E assim como você aceita o posicionamento do outro, você tem que impor as suas convicções. É riscar o chão, né? E aí também tem uma outra coisa, tem umas frases aqui também que eu separei, do Martin Luther King, que também foi uma pessoa que pregava contra a violência e que também foi um mensageiro que foi calado, mas a mensagem dele seguiu adiante, assim como Cristo, a mensagem dele seguiu mais forte, se agigantou. E agora também, novamente, eliminaram o mensageiro, mas a mensagem vai seguir aí mais forte do que nunca. E a gente já está vendo que começou um movimento mundial, porque isso trouxe uma consciência, né? Um alerta de que chegou num ponto que não dá mais para a gente aceitar calado, né? Então,
que a gente se posicione com palavras, né? A mensagem tem que ser passada de uma forma pacífica, mas que a gente não continue sendo passivo de só receber e não se posicionar. Então, uma das frases mais famosas é: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? E ele também fala: eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar. Então, que a gente siga nesse propósito, com o amor, levando a mensagem que a gente acredita, mas sempre com amor. Né? E ainda ele fala que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça por toda parte. E a gente está vendo injustiça e as pessoas estão se calando diante da injustiça, às vezes porque é contra quem elas não gostam. Mas uma injustiça, ela cometida em algum lugar, ela em algum tempo ela vai acabar afetando a vida de todo mundo e daqueles que compactuaram também, né? E aí, para encerrar, eu vou falar uma frase que eu vi sendo citada até por uma pessoa na internet, acho que é um ator até, que é uma frase do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Até o nome lembra muito, né? Kierkegaard. Acho que é isso, né? Não sei a pronúncia direito. Mas a frase diz o seguinte: um tirano morre e seu reinado acaba. Um mártir morre e seu reinado começa. Então, que não seja em vão, né? Essas perdas, esses acontecimentos, né, trágicos, que a gente continue levando adiante as mensagens importantes que precisam ser passadas, assim como aconteceu com o cristianismo, que é a mensagem principal, a mensagem de amor, a mensagem de espalhar realmente, de criar uma realidade que seja mais harmoniosa, de respeito entre todos nós somos seres humanos, então não tem como você se sentir bem diante de uma injustiça e diante de uma violência. Porque, por mais que seja contra alguém que você não goste, é contra alguém da sua espécie, alguém que cada ser humano que sofre uma injustiça, isso acaba afetando a humanidade como um todo. Nós somos seres humanos, nós somos seres conectados. Então, o que afeta um acaba afetando todos. Então, a gente tem que buscar agora um caminho de criar realmente uma pacificação e uma harmonia. E eu acho que muita gente agora, diante desses fatos, percebeu que essa polarização ela é totalmente criada para manter o controle na mão de determinadas pessoas que querem somente se manter no poder e que usam as pessoas como joguete. Então, por isso que essa coisa de jogar um contra o outro, né? E prestar mais atenção, buscar informações mais confiáveis, não se deixar manipular pela mídia, né? Inclusive tem um vídeo, que eu até tenho esse vídeo, que acho que é do Mini do Comentário, que ele mostra, ele pega vários veículos de informação, né? E até as palavras são exatamente iguais. Ele faz uma compilação e todos os veículos da mídia tradicional, que pertencem, a gente sabe que pertencem ao sistema, todas falando exatamente a mesma coisa. É como se eles tivessem um roteiro, eles seguindo um roteiro. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. E tem coisas que são ditas que a gente percebe que não tem lógica. E a gente tem que começar a raciocinar, a pensar pela própria cabeça, buscar informações, buscar lógica nas coisas, buscar o que faz sentido e o que ressoa realmente com o nosso coração.
e fazer o que a gente acha que tem que ser feito, cada um contribuindo da forma que acha que precisa contribuir, e cada um vai achar o seu caminho. Então, tem gente que vai se posicionar mais abertamente, tem gente que vai fortalecer a vibração, as orações, cada um pode contribuir, mas é importante que a gente assuma uma posição e não tenha medo de defender as nossas convicções e o que a gente acredita, porque a gente chegou a esse ponto que a gente chegou por causa disso, né? Por causa o medo não é uma ferramenta da luz, a covardia não é uma ferramenta da luz, né? E se a gente for ver essas tabelas aí, Hawkins e tudo, o ponto de virada de começar a elevação é o primeiro, é a coragem. O primeiro sentimento é a coragem. Então vamos ter coragem, vamos de assumir o nosso papel aqui, porque eu acho que ninguém está aqui nesse momento, a gente não está aqui a passeio, a gente não veio aqui só para ficar de braço cruzado, observando e esperando que as coisas aconteçam através dos outros. Como se a gente não tivesse nada, a gente só estivesse aqui esperando que Deus resolva, que o Arcanjo Miguel resolva, que a espiritualidade resolva. Se a gente só estivesse aqui para esperar que os outros resolvessem, a gente nem estaria aqui. Então, se a gente está aqui, a gente tem alguma coisa aqui para contribuir. A gente tem um propósito, a gente tem uma missão. Então, a gente pelo menos tem que ser corajoso, tem que ter a coragem de defender as coisas que a gente acredita. Com amor, de forma pacífica, mas de forma firme, certo? Então é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? Porque tinha muita coisa para falar. Mas agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.